Boa noite! Estamos nos últimos dias do mês de maio e a poucas horas do prazo final para a entrega de declaração do Imposto de Renda. Neste ano de pandemia, o prazo, que normalmente se encerra em 30 de abril, foi estendido para 31 de maio. E para você que ainda não enviou a sua declaração, fique atento à programação nacional de hoje, porque vamos esclarecer muitas dúvidas sobre esse assunto. Nós recebemos em nossos estúdios Anderson Barros, que é professor universitário, tem MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV, com mais de 20 anos de experiência. Anderson, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Poucas horas, minutos finais aí da entrega do Imposto de Renda. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos os telespectadores, da Rede Século XXI. E realmente, uma boa parte do pessoal deixou para a última hora. Sim. Então agora precisa ficar atento às dicas que nós vamos dar aí sobre o imposto de renda. Com certeza, um programa muito esclarecedor, muito didático, então fique atento, porque de repente alguma dúvida pode ser sanada, pelo menos é o que a gente espera. Anderson, e qual é a importância da declaração do imposto de renda? Por que temos que declarar? Bom, primeiro uma questão de cidadania, Nós precisamos entregar a declaração, é uma obrigação fiscal, sujeita a penalidades, inclusive bloqueio do CPF e outros tipos de entraves que temos. E, assim, a maioria das pessoas que vão declarar tem impostos a restituir. Sim. Então é interessante que entregue, Também é uma forma da Receita Federal fazer a arrecadação e a apuração dos impostos, conhecer os contribuintes, qual é a sua capacidade tributária e efetivamente tentar fazer justiça tributária por meio da tabela progressiva e do recolhimento do imposto anual de imposto de renda. Sim, e mesmo a gente já tendo impostos retidos na fonte, nós temos que declarar. Tem que declarar, porque o imposto retido na fonte, ele é como se fosse um adiantamento mensal que a gente faz do imposto de renda e ao final a gente entrega no comecinho do ano, do ano seguinte, a gente entrega uma declaração que é a chamada declaração de ajuste anual, onde a gente apura lá o imposto devido. Se a gente pagou a mais, a gente tem um valor a restituir. Se pagou a menos, a gente complementa e faz o pagamento do DARF, do Imposto de Renda. Tá certo. Anderson, até nós falávamos, antes de começar o programa, batendo um papo a respeito da pauta, e como mudou, Como hoje tudo ficou mais fácil, a internet para o lado bom é maravilhoso, Eu lembro o tempo de garoto, meu pai recebia uma pasta de imposto de renda e preenchia, ficava horas e horas ali preenchendo. Hoje não, hoje você sequer vai ao escritório de contabilidade para fazer a sua declaração, Exatamente. Hoje, além do programa, antigamente, quando eu comecei a fazer imposto de renda, ainda levava lá no Banco do Brasil ou na Receita Federal. Tinha um disquete. Exatamente, a gente levava um disquete, levava até eles carimbavam. O recibo era um carimbo da Receita Federal, efetivamente. E hoje em dia a gente consegue declarar pelo programa do imposto de renda, a gente consegue baixar o aplicativo no smartphone ou no tablet, e consegue também fazer a entrega direto no site, dentro do ECAC, com o código de acesso ou com o certificado digital, e a declaração, inclusive, é pré-preenchida. Então é muito mais simples hoje, a Receita tem muitos mecanismos de cruzamento que permitem que o contribuinte faça isso da forma mais fácil possível. Anderson, existe aquele ditado, o brasileiro sempre deixa as coisas para a última hora. É impressão minha ou, pelo menos com relação ao imposto de renda, isso está melhorando? Embora ainda tenha alguns atrasadinhos, Exatamente. A Receita tem um incentivo adicional agora, que ela paga a restituição, que é em torno de 60% dos contribuintes vão restituir imposto de renda, então ela paga a restituição depois que ela pagou as pessoas que são prioritárias, idosos, aquelas pessoas com algum tipo de deficiência física e mental. Então essas pessoas elas têm prioridade no recebimento do imposto de renda. Depois disso, ela começa a devolver o imposto de renda, os lotes vão sendo pagos na ordem da entrega. Então isso incentiva o pessoal a entregar o quanto antes, para poder aproveitar o benefício de receber primeiro. Então é um baita incentivo, É um baita incentivo. Antigamente existia realmente essa coisa do atraso? Ainda tem. Poucos contribuintes ainda... Mesmo com esses benefícios? Mesmo com esses benefícios, boa parte ainda deixa para a última hora, Tanto para juntar os documentos quanto para entregar a declaração efetivamente. Como que é? Como e quando é acreditada a restituição? Bom, a restituição vai começar a ser paga agora no dia 31 de maio, o primeiro lote, e depois
ao final de cada mês até setembro. Então são 5 lotes, maio, junho, julho, agosto e setembro. No último dia de entrega já existe uma restituição. Já tem a restituição do primeiro lote, que é o pessoal prioritário, né? Então os prioritários já vão para esse primeiro lote e se sobrar dinheiro, sobrar recursos, eles já começam a pagar na ordem de entrega da declaração. Tá certo. Anderson, quem é obrigado a declarar e quem é isento? Bom, quem está obrigado a declarar, primeiro é quem recebe rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Então, rendimentos tributáveis é salário, prolabore, aluguel, serviços prestados com autônomo, pré-serviço, pensão, aposentadoria, tudo isso é rendimento tributável. Então, se receber desse tipo de rendimento somado, né, todos os rendimentos, a pessoa recebe muitas vezes de várias fontes, né? Mas se você somar esse tipo de rendimento e somar mais de R$ 28.559,70, ela vai estar obrigada a fazer a declaração. Não recebeu esse tipo de rendimento, mas recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, acima de 40 mil. Vou dar um exemplo. Então, digamos que ela foi mandada embora no ano de 2019 e sacou o fundo de garantia, a única coisa que ela fez, sacou o fundo de garantia em janeiro de 2020. E o saldo do fundo de garantia e da multa dá mais do que 40 mil. Por conta desse saque, que é um rendimento isento, ela não vai pagar nada sobre isso, por conta de ter sacado e esse valor ser superior a 40 mil, ela vai ser obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. Se ela tiver um conjunto de bens, incluindo saldo de conta bancária, incluindo casa, carro, somou tudo isso, deu mais que R$300 mil, também tem que fazer a declaração, mesmo que não tenha recebido mais nada em 2020. Também, se ela fez operações na Bolsa. Então, hoje está uma coisa muito comum, pessoal, né? Comprou uma ação na Bolsa, não fez mais nada. Pegou 2020, acordou, comprou uma ação, dormiu e ficou até 31/12 com essa ação. Tem que fazer a declaração. Se teve operação na Bolsa de Valores, precisa fazer a declaração. E até você disse sobre essa moda, né, de investir na Bolsa. E o pessoal que investe na Bolsa ainda tem dúvidas com relação à entrega de imposto, o que declarar, ou não? Já é algo bem sanado não é. Na cabeça dessa turma? Exatamente, porque é bem complexo, né? Porque a partir de 20 mil de transação, ela já precisa começar, inclusive, a recolher o DARF mensalmente. Não pode deixar para o final. Então, ela já tem que fazer a apuração lá do ganho de capital com aquelas ações e apurar por meio do programa lá, calcular e pagar o DARF no mês seguinte. Então é bom se atentar a isso. Anderson, nós estamos falando aqui de modernidade, das facilidades, né, de você entregar via online. O brasileiro ainda tem muitas dúvidas com relação ao imposto de renda? Tem, porque o que acontece, né? Muitas vezes as pessoas, elas começam a preencher o programa lá e elas não sabem o que tem que declarar, né? E ela não vai até o site da Receita, que lá no site da Receita tem várias dúvidas, tem vários sites, inclusive, né, de jornais e vários meios de comunicação que explicam como declarar o imposto de renda, né? Então ela precisa declarar suas rendas, ela precisa declarar os bens. Muitas vezes ela pensa que vai incluir a casa ou o carro lá, vai pagar alguma coisa diferente. Não, ela precisa incluir os bens, ela precisa incluir os saldos das contas que ela tem no banco e de investimentos, ela precisa colocar as dívidas, principalmente aquelas dívidas acima de R$5 mil, né, tanto com pessoa física, bancos e pessoa jurídica. E assim, a declaração, dependendo da quantidade de bens, dependendo da quantidade de rendas que essa pessoa tem, ela pode se tornar uma coisa bem complexa de se preencher. E ela precisa tomar cuidado porque existem regras específicas. Um erro muito comum, né, só para exemplificar aqui, é a pessoa colocar lá o valor da casa, ela declara a casa e coloca o valor venal, coloca o valor de mercado, atualiza. Isso não pode. É o valor que ela pagou lá quando ela recebeu. Então são detalhezinhos que ela precisa se atentar e olhar primeiro para as regras fiscais para aí fazer o preenchimento da declaração. Se ela vendeu um imóvel acima de 300 mil, ela tem que declarar. Na verdade, se ela vendeu qualquer imóvel, ela precisa declarar. Só que fez a venda, ela precisa preencher um programa que se chama GCAP, é o Programa de Ganho de Capital, para apurar se houve ou não, e lá tem umas perguntinhas, né, se é o único imóvel, se ela vendeu dentro do período de 6 meses. É obrigatório? É obrigatório. E ela vende no mês, vendeu no mês, passou a escritura, no mês seguinte, se houve ganho de capital, ela tem que fazer a apuração desse ganho de capital e recolher o DARF. E caso isso não acontecer? Ela paga multa e juros em cima desse DARF que ela deixou de recolher. Então certo. Ela precisa fazer. Agora, tem algumas isenções, por exemplo, se for o único imóvel da pessoa e a venda for até 440 mil, ela está isenta. Preenche o programa, mas vai estar isenta de pagar o imposto. Qualquer coisa que ela tiver fora isso,
ela vai precisar. O importante é preencher esse programa. Exatamente, porque lá vai ter as perguntinhas e no final sai a guia para recolher ou não. Mostra que vai estar isento e depois ela importa isso para a declaração quando ela fizer a entrega. Tá certo. Existe uma idade limite que te obriga a enviar a declaração? Não, não tem. O pessoal acha que passa de uma determinada idade, tem, né? É uma curiosidade bem recorrente. Não tem. Mas o que acontece? A partir dos 65 anos, há uma isenção adicional. Então, se, por exemplo, é muito comum, né, vir uma pessoa que é aposentada pelo INSS, ela vai receber o informe, e quando ela faz 65 anos, 24.751,74 vira rendimento isento, Sim. já no próprio informe de rendimentos. Então, esse valor, ela tem de isenção, e muitas vezes uma pessoa que estava pagando lá imposto de renda deixa de pagar e muitas vezes tem até restituir, porque esse rendimento a partir dos 65 anos está isento, mas ela vai ter que continuar declarando até o fim da vida. Ah, tá. Então não tem essa de limite, não. Não tem limite de idade. O pessoal acha que se aposentou. Fiz 80 anos, me aposentei, eu vou escapar aí desse imposto. Não, vai até o fim. Exatamente. Muitas vezes a pessoa fala assim, pô, mas eu recebo, o meu rendimento tributável não chega ao limite do imposto, mas ela acumulou bens acima de 300 mil. Ela vai ter que declarar por conta disso. Não que ela vá pagar imposto de renda, muitas vezes ela vai ter que restituir, mas tem que fazer a declaração. Tá. Anderson, estamos chegando já ao final do prazo, há poucas horas, aliás, né, do prazo final, 31 de maio, né, o programa aqui sendo exibido no sábado, ou seja, tem amanhã ainda, dia 31, para entregar a declaração. Agora, quem não entregar? Quais as punições? Dá para escapar? Existe um prazo para você explicar, justificar a não entrega? Como que funciona esse processo? Olha, a primeira punição é a multa, né? Vai pagar uma multa lá que pode chegar a 20% do imposto devido. Da multa não escapa? Da multa não escapa. Nem justificando, não existe esse tipo de situação? Não tem. Então, no dia seguinte já está sujeito à multa. E a multa mínima é de R$ 165,74. Mas, além disso, a pessoa vai ficar com o CPF bloqueado. Então, se ela vai abrir conta, se ela vai muitas vezes fazer o passaporte, se ela passou num concurso público, ela vai ficar com o CPF bloqueado. Outras coisas, né? O score da pessoa vai reduzir o score. Então, ela muitas vezes aquele índice de crédito, né? O perfil de crédito da pessoa, ele cai o score. Tem esse tipo de problema. Tem a multa punitiva, muitas vezes por omissão de receita, por omissão de informações da receita, que pode chegar até 75% do valor do imposto devido. Então, é uma multa pesadíssima. Então, é necessário que se tome esses cuidados, porque pode chegar até um processo por sonegação de impostos. Sim. Então, é uma coisa realmente muito complicada. Mas, assim, normalmente o que acontece? Quando a pessoa deixa de declarar, ela não sabe que declarou, passa algum tempo, dá algum problema em cadastro, ela descobre... Até porque a sua vida financeira não gira. Você vai fazer uma compra, vai aparecer lá, não tem como escapar. É exatamente isso que acontece, né? E rapidamente ela precisa regularizar, inclusive para outras coisas que ela vai fazer. Ah, tá certo. Anderson, a gente falava também das modernidades, restando poucas horas aí para o término do prazo. E nesses últimos minutos a internet congestiona, coisa que acontecia ou não? Está mais tranquilo? Está um pouco mais tranquilo. A recomendação é assim, não deixar para a última hora, né? Tá. Porque pode acontecer, os bancos de dados da Receita hoje, né, o que ela tem lá de servidores lá, eles são muito melhores do que eram há um tempo atrás. Então, nos últimos 2, 3 anos aí, a gente não tem visto congestionamento nos últimos minutos, como era antigamente. Mas a recomendação é entregue antes, porque de repente a sua própria internet pode dar problema, seu computador pode dar problema, e na última hora é quando acontece esse tipo de coisa. Esse é o problema. Exatamente, entregue o quanto antes para não ter nenhum tipo de inconveniente na hora de entregar a declaração. Tá certo, este é o programa Ação Nacional. Hoje estamos debatendo sobre o imposto de renda. Meu convidado é Anderson Barros, professor universitário, MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV, com mais de 20 anos de experiência. Um programa muito didático para você sanar algumas dúvidas e declarar. Falta pouco aí, está encerrando o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. O intervalo é muito rápido, estamos no Ação Nacional. Voltamos com o programa Ação Nacional, segundo bloco, o tema de hoje, imposto de renda, restando poucas horas aí para o término do prazo de entrega da sua declaração. Eu estou aqui com o professor Anderson Barros, um programa muito didático, muito explicativo, isso é bom para você que está acompanhando, sanar alguma dúvida. Professor, é o seguinte, eu sou um leigo para fazer a declaração, não sei, mas eu quero fazer a minha própria declaração.
Como que eu tenho que fazer? Quais os documentos eu preciso utilizar? É um processo difícil? Para quem não sabe, é perigoso? Passo a passo? Dê aí um tutorial de como fazer a declaração. É importante estudar bastante, né? Hoje em dia a gente tem canais no YouTube que explicam tudo como é que se faz, ler matérias que são publicadas, dúvidas, e a cada item que for declarar, primeiro entender como é que declara e ir atrás de descobrir efetivamente como se coloca isso, porque tem muitas coisas na declaração que muitas vezes a pessoa coloca de forma intuitiva e existe uma regra específica. Então ela precisa primeiro buscar conhecimento. A recomendação sempre é buscar um profissional da contabilidade com registro no CRC. Então quando a gente vai fazer uma atividade física, a gente procura um profissional da educação física. Pode fazer exercícios sem consultar o cara? Pode, mas há o risco de se machucar. Vai um problema de saúde, a mesma coisa. A gente pode muitas vezes ir atrás da farmácia e fazer automedicação, mas é recomendável que se procure o médico. A mesma coisa com a declaração de imposto de renda. Procure um profissional da contabilidade, porque ele vai ter o conhecimento técnico específico para ajudar. E para quem tem um grande volume de transações, bens, rendimentos, é importantíssimo que consulte o profissional, que vá atrás de alguém que faça isso, para não correr o risco, ou para minimizar o risco de se cair na malha fina, né? Porque as multas são pesadíssimas e muitas vezes a pessoa vai ficar aí travado por vários meses ou vários anos aí, muitas vezes por alguns detalhes técnicos que não foram observados na hora de fazer a declaração. Tá certo, já eu vou entrar nesse assunto da malha fina, porque na nossa resenha pré-programa me interessou, um assunto bem legal e também didático. De repente você caiu na malha fina, entrou em desespero e não é bem assim, né? Existem situações para você se justificar. Professor, mas faltando pouco tempo, né, para o término do prazo, o que eu tenho que ter em mãos, minha documentação, assim? Olha, por isso que é recomendável sempre pegar antes, porque é bastante coisa. Os escritórios estão fechados. Exatamente. Então ela tem que ter em mãos a última declaração, se ela declarou no ano anterior, precisa pegar todos os informes de rendimentos de todas as rendas que ela tem, então salário, aluguel, vai ter. Então se ela não tem os informes de rendimentos na mão, já não dá tempo de ligar na imobiliária para pedir o rendimento de aluguel. Ela tem que pegar o rendimento de INSS, se ela for aposentada, e juntar todos esses informes, baixar lá no home bank, né, lá no internet banking lá dos bancos, todos os informes bancários que ela tiver, de contas correntes, aplicações e empréstimos lá, escrituras, contratos, recibos de bens imóveis, terreno, apartamento, casa, tudo isso ela precisa juntar. E se ela vendeu alguma coisa no ano passado, precisa também dessas escrituras para poder fazer o lançamento disso na declaração. Os documentos de veículos, moto, carro, embarcações, tudo isso, se ela tiver, ela precisa ter isso em mãos para poder incluir ou muitas vezes lançar na sua declaração. Plano de saúde, gastos com plano de saúde, recibos médicos, muitas vezes se ela fez algum tratamento no ano passado, pegar esses informes. Se ela tem gastos com educação, né, se ela fez alguma coisa, se ela teve algum gasto, estudou no ano anterior, ou se algum dos seus dependentes, ela paga escola particular para algum dos seus dependentes, ela precisa juntar esses recibos. Então, essas e mais alguns documentos é o que ela precisa juntar agora, na última hora, para poder fazer a declaração. E, se não tiver, como eu falo, se não tiver, preencha com o máximo de informações corretas que tiver na mão. E aí, quando chegar no início de junho, se for o caso, retifique e inclua o que está faltando. Mas, como estamos na última hora, é importantíssimo que ela coloque o máximo de informações corretas que ela tem em mãos nesse momento. Entendi. Então, se você não tiver um documento, o que se indica é preencher com todos os cuidados e depois tem o período para você retificar. E quando é esse período? Você falou junho, como que eu faço essa retificação? Exatamente. 1 ou 2 dias depois, normalmente no dia seguinte você pode entrar no site da Receita Federal, lá dentro do ícone do ECAC, cadastra lá um código de acesso, você já consegue consultar o processamento da declaração. Então, ali ele já vai te dar as primeiras informações de cruzamento e as primeiras pendências, caso hajam pendências na sua declaração. Então, no dia seguinte, normalmente, já vão ter essas informações. E aí, corrigir essas informações o mais rápido possível, lembrando que a Receita vai te notificar, normalmente ela, 1, 2, 3 meses depois, ela já manda uma comunicação dentro do próprio ECAC ou por via postal, né, ela manda por correio, e ela vai primeiro te dar a oportunidade de fazer a autorregularização, então ela te informa, olha, encontramos isso aqui de inconsistência na sua declaração, vai lá e arrume. Sim. E aí ela te dá o prazo para arrumar, se você arrumar,
acabou o problema, fez a declaração retificadora, entregou e acabou. E mesmo assim, depois ela pede apresentação de documentos e outras informações, se for o caso, para poder comprovar certas situações que não pegou ali nos cruzamentos. Ah, tá certo. Documentações de veículos e de imóveis, isso é fácil? Eu consigo? Olha, hoje o próprio Detran já deixa à disposição no próprio aplicativo, né, os documentos dos carros. Então ali você já tem todas as informações, a única coisa que vai precisar levantar é o valor pago. Porque na declaração, tanto para bens móveis, para veículos, bens imóveis e tudo mais, vai o valor que você pagou. Então, se a pessoa, por exemplo, financiou um imóvel, financiou um veículo, o que vai na declaração é o valor da entrada mais a soma das parcelas, pagas até 31/12/2019, que é o saldo inicial, e até 31/12/2020. Então, se a pessoa comprou uma casa em novembro, deu entrada de 10 mil, Sim. Em dezembro pagou mais 1.000, o valor da casa no imposto de renda vai ser apenas 11 mil. E não entra na parte de dívidas e ônus. E esse valor vai sendo acumulado até o dia que ela quitar. Veículo, assim, e qualquer outro bem na declaração entra pelo valor de custo mesmo. Certo. Professor Anderson Barros, e o que eu não declaro? Olha, o que não precisa declarar, empréstimos, por exemplo, empréstimos abaixo de 5 mil, bens e direitos abaixo de 5 mil, saldos em contas bancárias abaixo de 140. Minha recomendação é, declare tudo o que tiver. Independente, o saldo de contas bancárias, declare todas. Não vai fazer mal nenhum e a sua declaração vai ficar completa. Dívidas, a mesma coisa. Mesmo que forem inferiores, e os bens a mesma coisa, inferiores a 5 mil reais, declare. É uma forma de deixar a sua declaração um pouco mais completa. Dinheirinho guardado na poupança, declara também. Declara também, né, todas as informações bancárias de poupança, aplicações de renda fixa, renda variável, contas correntes, tudo isso coloque na declaração. Tá certo. Professor, você falou também agora há pouco sobre sonegação. As punições são severas? Depende do que você sonegou? Como que funciona? Então, isso pode chegar até a esfera criminal, tá? Isso pode chegar até a esfera criminal. Então, a multa, ela começa apenas com a multa de atraso da entrega, depois ela entra na questão da multa, muitas vezes por omissão, alguma coisa que pode chegar a 75% do imposto devido, e depois, se a Receita descobriu que houve fraude, ela pode levar isso para a esfera criminal e a punição pode chegar até a 225% do imposto devido. Isso é investigado. Realmente. Isso é investigado, é uma coisa que pode chegar realmente mas é mais difícil chegar, mas pode chegar realmente à esfera criminal e a pessoa pode ser até presa por crime de sonegação fiscal. Na Europa a gente ouve muito sobre isso, né? Exatamente. A fiscalização é maior lá, o porquê que lá parece que é mais punitivo? Ou que as notícias aqui no Brasil? Porque é assim, né? Lá a punição efetivamente acontece, né? Sim. Aqui ainda tem um tempo, demora, vai para investigação, mas aqui existem muitas oportunidades de correção da declaração. A Receita vai te notificar para fazer a autorregularização. Normalmente, nesse período, a grande maioria já faz a autorregularização. Eu falei da Europa, eu sou ligado ao esporte. E várias vezes nós já ouvimos notícias de jogadores correndo risco de prisão, os jogadores que atuam no futebol europeu, pela sonegação de impostos. E aqui no Brasil, normalmente, isso não acontece. Por isso que eu tracei esse paralelo. Por que na Europa, pelo menos as informações do meio esportivo, me passa essa impressão de que as normas punitivas são maiores do que aqui. Mas aqui também já aconteceu, viu? Sim. Aqui já aconteceram alguns casos, por exemplo, de desconsideração da pessoa jurídica, né? A pessoa recebe muito direito de imagem, recebe um valorzinho por CLT, então a Receita em vários casos de jogadores... Não, é assim, né? A Receita, o que ela faz? Ela considera que aquele rendimento é um rendimento de trabalho assalariado. Isso é um entendimento da Receita. Se a gente vai para alguns países, eles entendem que todos esses valores fazem parte da remuneração bruta da pessoa. A Receita considera, e alguns países consideram que ele tem um trabalho ou ele tem uma atividade que está dentro de um CNPJ, é separado e tudo mais, e ele tem a atividade dele assalariada. E ele pode separar e fazer aquele planejamento tributário dele. No Brasil... Ele paga em cima da carteira, né? Aqui no Brasil ele paga em cima da carteira e paga os impostos de pessoa jurídica na parte de direito de imagens e outros benefícios que ele recebe lá, porque senão o valor fica Porque absurdo, na verdade, né? como esses caras ganham demais, o salário gordo seria o direito de imagem, né? Exatamente. Que aí ele vai pagar o imposto como CNPJ e não como... Exatamente, depois ele faz a retirada disso como lucros e dividendos isentos, né? Então sai muito mais barato que na pessoa física, né? O que precisa acontecer é um equilíbrio disso, né? Porque senão a carga tributária fica muito alta e acaba não havendo recolhimento disso. Tá certo, então.
Aí, o professor Anderson Barros, um bate-papo bom explicando em todas as esferas, porque não tem jeito, não tem como fugir, né? E a gente falou desses, mas não é só com relação ao atleta, não. Esse pessoal que recebe muito, artistas, tem essa coisa, né, do direito de imagem e o direito e na carteira, né? Existe essa diferença. E mesmo nas empresas, né, a gente tem visto uma tendência de pejotização, né? Porque o que acontece, né? A CLT, ela na minha opinião, né? Na minha opinião, ela ainda é muito... Ela não atende mais os contratos de trabalhos atuais, né? É uma legislação de 40 e pouco, então é totalmente fora da realidade. Então, para conseguir flexibilizar melhor a remuneração e pagar um pouco mais e ter um pouco menos de encargos, né? Então é aquela via, a empresa economiza e o funcionário recebe mais quando ele é contratado como PJ. Então, para tentar melhorar essa relação, há uma pejotização aí, né? Um processo de pejotização, principalmente depois da reforma trabalhista, né? Tá certo, o professor Anderson Barros é o nosso convidado aqui no programa Ação Nacional. O tema de hoje, imposto de renda, declaração de imposto de renda, que se encerra neste domingo, dia 31 de maio, prazo, né, para a entrega aí da sua declaração. Nós vamos para mais um intervalo do Ação Nacional e na volta, no terceiro bloco, muito mais assuntos, dúvidas, né, dúvidas pertinentes sobre este assunto, a declaração do imposto de renda. Voltamos ao terceiro bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, declaração de imposto de renda. Eu estou aqui com o Anderson Barros, professor MBA em gestão financeira e sanando todas as dúvidas com relação à declaração do imposto de renda. Professor, vamos agora abordar as dúvidas com relação às declarações de família, pai, mãe, filhos, união estável. Quem que eu tenho que declarar, o que que eu não tenho, como que funciona? Olha... o cônjuge, né, quem pode ser dependente, né? Primeiro, é importante destacar que se os dois, se houver uma relação, né, ou cônjuge ou pessoa que more há mais de 5 anos juntos, vocês podem optar por declarar em conjunto ou separado. Isso é uma coisa interessante, né? Essa pessoa pode entrar como dependente ou não na sua declaração, mas isso é uma escolha do contribuinte naquele ano. Ela pode declarar em conjunto, o casal pode declarar em conjunto no ano, separado no outro, depois voltar a declarar em conjunto. Mesmo sem nenhuma documentação? O ideal é que tenha documentação de união estável, mas assim, existem até algumas comprovações, inclusive para fins previdenciários, tá? Que comprovam que aqueles dois moram juntos. Se tiver filho, não precisa ter comprovação nenhuma. Tem filhos, o casal tem filhos em comum, já está comprovada a relação. Mas assim, uma anotação na carteira de trabalho, uma anotação no livro de registro de empregados, muitas vezes a pólice de seguros, né? Que o beneficiário é o cônjuge. Então, isso ela já comprova que há uma união estável. Tá. Então, existem outras formas hoje de se fazer a comprovação, mas a recomendação sempre é para que se documente isso. Vá ao cartório, faça a documentação de união estável e já resolva esse problema aí. Tá. Filho, né? Uma dúvida recorrente é a questão de filho. Então, filho, até 21 anos, ele pode entrar na declaração. E se ele estiver fazendo faculdade, curso técnico ou tecnólogo, ele pode ficar na declaração até 24 anos. Então, filho até 21, se estiver cursando, graduação ou pós, pode ficar até 21 anos. Uma coisa que precisa ficar claro aí é que quando o casal, ou mesmo os pais, se eles estiverem separados, quando um coloca na declaração, o outro não pode colocar. Isso é um erro muito comum para a malha fina. Ah, tá. Os dois colocarem como dependente. E se o filho trabalha? 18, 19 anos, trabalha, já tem uma renda, o que fazer? Ele pode entrar na declaração, só que muitas vezes não é vantajoso, por quê? Porque a renda do dependente vai para a declaração do titular. E o filho faz a declaração? O filho não, se o filho for dependente, se você for dependente de alguma declaração, você não precisa fazer a declaração. Entendi. Né? Mas normalmente, se você tem uma faixa de renda que já necessite de fazer a declaração, normalmente não compensa declarar junto com ninguém. Então, às vezes sai mais barato tirar o filho da declaração, para tirar a renda dele, não levar ele para a declaração, e fazer a declaração dele separado, ou mesmo não fazer a declaração se ele não tiver obrigado. Né? Então, é importante analisar ano a ano, que pode ser que naquele ano seja vantajoso incluir, no outro não, no outro voltar a ser, e a Receita permite que se faça isso.
Ela dá essa abertura e você pode trabalhar com isso. Professor, tem alguma preferência, o casal ou a mulher, o casal separado, mas existe alguma preferência para quem declara o filho ou não? Isso vai na conversa mesmo? Olha, se for alguma coisa, por exemplo, guarda compartilhada, né? Digamos que tem guarda compartilhada. Um dos dois escolhe quem vai ser o dependente. Se pagar pensão alimentícia, para quem paga, muitas vezes é vantajoso deduzir esse valor. Lembrando, pensão alimentícia só por decisão ou acordo judicial. Isso tem que ser oficializado. Né? Exatamente. A gente tem um caso lá de um casal que eles são super amigos, se separaram e continuam amigos. E eles tinham feito um acordo de pagar pensão, tudo paga pensão e tal, e não tinham formalizado isso. Então ele não podia, só de boca. Palavra. Aí nós recomendamos, e eles foram lá e formalizaram um acordo, né, colocando tudo bonitinho, e a partir de então ele passou a deduzir esse valor da declaração dele. Então, na declaração de quem recebe a pensão, né, ele vai entrar como dependente, essa pensão entra como rendimento tributável do dependente e tudo mais, e todos os gastos desse dependente podem ser incluídos na declaração dessa pessoa. Saúde, educação, entram tudo na pessoa como dependente. E ela deduz essa pessoa também como dependente. Para quem está pagando, né, para o pai ou para a mãe que está fazendo o pagamento da pensão, ele entra como alimentado e o pagamento da pensão é que vai ser deduzido. As outras despesas, só se lá na decisão judicial também tiver lá que ele tem que pagar educação, que ele tem que pagar saúde. Se isso estiver também formalizado, ele pode deduzir do alimentado. Mas, a princípio, só a pensão é que ele vai deduzir. Ah, tá certo. E com relação ao auxílio emergencial, a pessoa declara? A pessoa precisa declarar. Uma das obrigatoriedades que a gente tem é que quem recebeu no ano de 2020 auxílio emergencial e rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76, então R$ 22.847,76, além do auxílio emergencial, tem que fazer a declaração. Sim. Ainda vale destacar, se a pessoa recebeu mais do que isso aqui, o próprio programa do Imposto de Renda vai calcular o DARF da devolução e ela vai ter que devolver integralmente o auxílio emergencial recebido durante o ano de 2020. Olha só. Então, o próprio programa já solta o DARF, ele faz o recolhimento e regulariza isso aí. Professor, a gente estava falando aí, você tocou até no assunto de malha fina. O que é malha fina? A pessoa caiu na malha fina, vou ser preso, caiu na malha fina, como sair, como justificar? O que significa? O que é essa malha fina? E quem caiu não precisa se desesperar. Existe um processo para conseguir sair disso, né? Exatamente. O pessoal acha que a malha fina, eu entrei na malha fina, eu sou um sonegador, a Receita me considera um sonegador. Não é isso, né? Muitas vezes tem um erro de preenchimento na declaração, muitas vezes tem um valor que não foi declarado, alguma coisa foi declarada indevidamente. A Receita, ela faz o cruzamento eletrônico primeiro, então tem todo o cruzamento eletrônico, e ela pega as informações de bancos, de Detran, de cartórios de imóveis, das pessoas jurídicas que te pagaram, de outras pessoas físicas, por exemplo, se o cara pagou aluguel para você, ele tem que informar na declaração dele. Então, ela faz um escaneamento de todas essas fontes de informações que ela tem, junta isso no banco de dados, e cruza o sistema da Receita lá, cruza esses dados com a sua declaração. Ela vai, já nesse cruzamento, vai verificar alguma inconsistência. No dia seguinte pode entrar lá, 1, 2 dias depois pode entrar. É um processo rápido, né? É muito rápido. Então, entra no dia seguinte, a declaração está processada, já vai aparecer alguma pendência lá, se for o caso. Tá. Bom, apareceu alguma pendência, já dá para regularizar, foi erro de preenchimento, já faz regularização, no outro dia já está tudo ok, acabou o problema. Existem casos em que a declaração está toda correta, toda preenchida corretamente, mas a Receita precisa de comprovações adicionais. Vou dar um exemplo. Tá. Acontece quando os gastos médicos, por exemplo, ou as deduções superam 20% ou 40% do total de rendimentos da pessoa. É um gasto muito elevado para a renda que ela teve. Sim. Mas, de repente, naquele ano, ela teve um gasto de saúde muito grande. Né? Então, aconteceu alguma coisa, algum problema de saúde, e ela teve um gasto fora do normal. O que a Receita vai pedir? Os comprovantes. Então, é importante que a pessoa tenha guardado esses comprovantes, os recibos, as notas fiscais, todos os gastos médicos e o restante das deduções, porque a Receita pode pedir essa comprovação. Ou seja, a declaração sozinha não foi suficiente para a Receita confirmar aqueles gastos. E aí ela pede confirmação. Normalmente, mandou essa documentação para eles escaneado dentro da malha fina, lá dentro do próprio processo da malha fina, ela já libera a declaração, confirma todos os valores e acabou. Então não é para entrar em desespero. Não. Existe como sair, né, dessa Exatamente. A maioria que cai é só para confirmar mesmo.
É para confirmar documentalmente, né, ou dar alguma explicação adicional que não está no programa, né? O programa não foi suficiente para sanar isso legal. aí. Professor, estamos nesse processo de pandemia que parece que não vai ter fim. Eu espero que tenha fim, mas a vacina está chegando e vai ter fim. Deus quiser. E muitas pessoas foram demitidas, né, neste 1 ano e meio, podemos dizer assim. Essas pessoas, elas precisam declarar? Olha, se ela se enquadrar em uma das possibilidades lá de obrigatoriedade, ela vai ter que declarar. Tá. Né, eu tenho um exemplo bem simples, foi uma pessoa lá que em 2019, né, ela foi desligada em 2019 e sacou o fundo de garantia em 2020. Sim. Só fez isso. Recebeu a rescisão em 2019, no final de 2019, e em 2020 caiu o fundo de garantia. E esse fundo de garantia com a multa dava mais do que 40 mil. É um rendimento isento. Acima de 40 mil, ela vai estar obrigada a declarar. Ela pode ter trabalhado até o meio do ano e ter atingido os rendimentos. Sim. Ela pode ter recebido ali dentro da declaração indenizações acima de 40 mil. Então, ela pode, muitas vezes, ela muitas vezes nem recebeu os rendimentos dentro do ano 2020, não tinha emprego em 2020, né? Mas ela tinha bens acima de 300 mil. Então, só o fato de estar empregado ou não vai desobrigar a pessoa a fazer a declaração, né? Isso pode acontecer da pessoa ter se demitido e ter que declarar. Certo. Houve casos também de pessoas que não foram demitidas, permaneceram em seus empregos, porém houve uma redução salarial. E como que funciona? Ela precisa declarar? Precisa. Se ela recebeu o benefício emergencial, né, aquele benefício emergencial lá, ela precisa declarar isso como, até a Receita demorou um pouco para poder soltar como isso ia ser declarado, né? Mas isso aí é um rendimento tributável, ela vai ter que incluir esses rendimentos como rendimentos tributáveis e o que ela recebeu lá de diferença, ela tem que colocar na declaração. Se ela recebeu aquela ajuda compensatória que o empregador pagava mensalmente para ela, ela vai colocar isso como rendimento isento, tá? E aí ela precisa informar o CNPJ do Ministério da Economia. Tá. Ela coloca lá o CNPJ do Ministério da Economia e todos os rendimentos que ela recebeu mês a mês na sua declaração. Ah, tá certo. Tá? Professor, muita gente querendo saber, e como a audiência é rotativa, mesmo sendo uma televisão, com relação ao auxílio emergencial. Vou pedir para você responder novamente. Quem recebeu o auxílio, como faz, declarando, as pessoas estão sequiosas realmente para que você explique novamente essa situação do auxílio emergencial que hoje, infelizmente, felizmente, mas está aí para a gente. Exatamente. Né? Então, a Receita criou uma obrigatoriedade nova, né? Além de todas as outras pessoas que já estavam obrigadas, em 2021, referente ao ano 2020, quem recebeu o auxílio emergencial e, cumulativamente, rendimentos acima de 28, 847 e 76, está obrigado a fazer a declaração. Isso não quer dizer... Recebeu o auxílio e tem mais um rendimento. Tem mais. Se recebeu só o auxílio, digamos que em 2020 recebeu só o auxílio e menos do que esse valor aqui. Não precisa fazer a declaração, mas a partir disso já tem que declarar. E corre o risco, muitas vezes, de ter que fazer a devolução, mas o próprio programa já faz o cálculo. Ah, tá. Então a pessoa recebeu a quantidade acima do valor aí, mais o auxílio... Tem que declarar. Tem que declarar e o risco de devolver existe. E o risco de devolver. Porque, na verdade, se ela se enquadrar nesses pontos, ela não deveria ter recebido. Isso. Ela não deveria, ela não cumpriu algumas regras que estavam lá atrás, quando do auxílio emergencial, né? E, infelizmente, houve casos assim, né, professor? Houve casos, houve bastante casos. Mas a Receita criou esse mecanismo aí que facilita a devolução, sem multa e sem juros, né? Ela devolve só o valor que recebeu. Recebe... Não há uma punição. A punição, na verdade, é você devolver o auxílio emergencial. Eu acho que foi bem justo, né? Eu acho que foi bem tranquilo, assim. Não houve uma punição, nenhum tipo de multa para quem recebeu individualmente isso. Tá certo. Fechamos o terceiro bloco, professor Anderson Barros, MBA em Gestão Financeira. O tema do nosso Ação Nacional de hoje, declaração de imposto de renda. As dúvidas estão sendo sanadas e quem quiser saber mais de outras questões já respondidas, pode aí, de repente, mandar o seu recado que o professor vai responder com o maior prazer. O fechamento do terceiro bloco, nós vamos para o intervalo e depois o último bloco do Ação Nacional. Mais uma vez o tema de hoje, declaração de imposto de renda. Está terminando o prazo, dia 31 de maio, ou seja, últimos momentos do domingo aí para você fazer a sua declaração do IR. O intervalo é rapidinho. Voltamos
voltamos para o último bloco do Ação Nacional. O tema de hoje, declaração de imposto de renda. O prazo está se encerrando, é até este domingo, à meia-noite. Meia-noite e 1 acabou, hein, professor? Acabou. Não tem mais jeito. Mas ainda tem tempo para você fazer essa declaração até meia-noite, até 11h59. Exatamente, oficialmente. No domingo, dia 31, você pode fazer aí a sua declaração. Eu estou aqui com o professor Anderson Barros, que está explicando, sanando todas as dúvidas com relação à declaração do imposto. Professor, vamos então traçar um paralelo. Existe diferença de declaração entre pessoa... Traçar um paralelo nada, né? As diferenças realmente entre pessoa física e pessoa jurídica na hora da declaração? Existe. Né? Se a pessoa tem uma empresa, uma microempresa, ou se tem uma empresa de pequeno porte, ou mesmo uma empresa de lucro presumido e real, normalmente ela já tem um profissional da contabilidade que toma conta dessa empresa e vai entregar essas obrigações, né? Essa declaração de pessoa jurídica. Mas acontece muito do pessoal que é MEI. Sim. Então, quem é um microempreendedor individual, ele precisa fazer a entrega, que agora vence também no dia 31, ele tem que entregar a declaração, onde vai colocar o faturamento dele, só essa informação, faturamento anual, e além disso, se for o caso, se ele se enquadrar numa das situações ali, ele tem que fazer a entrega de declaração de pessoa física. O professor, com essa pandemia aumentou muito, né, o MEI, né? Aumentou. Muita gente contratando, né, PJ, formalizando o cara, né? Muitas vezes ali o cara se formaliza. Você no seu escritório, você sentiu essa diferença neste período de pandemia? Houve um crescimento? Houve também importante? o crescimento houve um processo um pouco mais acelerado de pejotização, né? De pessoas na pandemia contratando como PJ, até para melhorar e para facilitar esse processo de contratação. Mas MEI tivemos bastante casos de abertura de MEI. Tá. Professor, tem pessoas que têm a carteira assinada e também é PJ na mesma empresa? É possível e tem bastante? Tem vários casos. Normalmente a pessoa abre o MEI porque ela tem um negócio paralelo, né? Ela tem um negocinho, tem uma renda extra. Para formalizar essa renda extra, muitas vezes um comércio, pequeno comércio, um serviço que ela presta, ela abre o MEI. Mas existem situações que na mesma empresa a pessoa está contratada como pessoa jurídica e como pessoa física normal. Tá. Para declarar é mais difícil? Existe? Não, ela só precisa incluir esses rendimentos que ela teve no MEI. Então, é o que ela retirou desses rendimentos do MEI, ela precisa declarar no imposto de renda pessoa física dela e colocar lá o valor do capital social, que ela tem uma participação no CNPJ, só. Tá. Nada além disso. E os autônomos, professor, que não tiveram renda em 2020, um ano difícil, um ano catastrófico? Também, a mesma coisa. Ele só vai declarar se ele se enquadrar, né? Então, se ele tiver rendimento de autônomo, por exemplo, acima de 28.559,70, ele tem que fazer a declaração. Se não recebeu nada, a gente precisa ver se ele não teve nenhum rendimento isento, se ele não tem bens acima de 300 mil, se esse cara, de repente, em 2020, ele não operou na Bolsa. Então, são outras situações que podem obrigá-lo. Mas, se ele tem apenas esse rendimento de autônomo e não recebeu nada em 2020, a princípio, ele não teria que declarar. Ah, tá certo. Professor, e os que morreram, o familiar tem que fazer, tem que enviar a declaração? Tem. Então, isso também é uma dúvida muito recorrente. A partir do momento que a pessoa tenha bens, né, bens a declarar, bens a inventariar, ela precisa declarar uma declaração que se chama declaração de espólio. Então, do ano que a pessoa faleceu até o fechamento do inventário, ela vai entregar as declarações parciais de espólio, né? Então, ela vai entregando a declaração e tudo mais em forma. No momento em que o inventário é fechado, ela entrega a declaração final de espólio. Essa declaração é a declaração que fecha o CNPJ, que fecha o CPF da pessoa e faz a transmissão dos bens para os herdeiros. Então, nessa declaração é informado o valor é informado o CPF do inventariante e depois como cada um dos bens foi divididos entre os herdeiros. Doentes com enfermidades graves. Eles têm algumas isenções, tá? Existem isenções de impostos específicos, então se você pega, por exemplo, existem isenções em cima de pensão, em cima de aposentadoria, então eles têm algumas isenções, mas são obrigados a declarar. E tem mais uma questão que é a prioridade no recebimento da restituição. Então tem isenção de imposto de renda em cima de algumas rendas e prioridade no recebimento das ações, mas ainda assim está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Professor, tudo que você está falando, por isso a importância de você, se você tem aí, se você é ambientado com esse processo de declaração, ótimo, mas se você não for ambientado, sempre procurar um profissional, né? Porque é muita coisinha, né? Exatamente, e muitas vezes a pessoa vai ali pelo senso comum ou porque me falaram e não se atentam muitas vezes a obrigações ali que são
que são normais para quem está no dia a dia, mas que muitas vezes passa desapercebido, né? A pessoa fala assim, mas pô, o contribuinte faleceu, né? Tem mais alguma obrigação? Continua tendo obrigação, mesmo depois de falecido. Certo. Então a gente não escapa do imposto de renda nem depois que falece, né? Sim. Então, complicado. Professor, e no seu escritório, você, teve, ainda mais nesse período de Covid, você conviveu com muitas situações dessas? Infelizmente, sim. Cresceu? Cresceu. Infelizmente tivemos casos lá de situações de pessoas que faleceram por Covid mesmo. Tá. E precisaram fazer a declaração de espólio. Então tivemos alguns casos, sim. Tá certo. Né? Infelizmente. Professor, vamos lá então, restando aí 5 minutos para o término do programa. Então a gente vai para as perguntas mais rapidinhas. O que pode ser deduzido do imposto de renda, professor Anderson? Por exemplo, uma vacina contra meningite que é cara, eu posso deduzir? Então, não pode. Nenhum tipo de medicamento, nem vacina, ela pode ser deduzida, a não ser que ela faça parte da conta médica, o que não é comum. Então, se o médico ou o hospital colocar isso na nota fiscal ou no recibo, pode ser deduzido. Mas, a princípio, medicamentos, inclusive vacina, e mesmo aqueles medicamentos de uso contínuo, não podem ser deduzidos do imposto de renda. Tá? Mas pode ser remédios absurdos, professor, de alto não tem jeito. Não tem jeito, não podem, né? Mas você pode colocar dentista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, clínica, plano de saúde, tudo isso pode ser abatido, inclusive prótese, cirurgia plástica, isso pode entrar, mas medicamentos não tem como entrar realmente na declaração. Ah, tá certo. Também escola, né? Educação. Sim. Então, educação própria e educação de dependentes. Pode entrar, só que o limite de dedução, despesa médica não tem limite, tá? Não tem limite, pode lançar todas as despesas, elas são dedutíveis, 100% dedutíveis. Sim. A despesa com educação, ela tem um limite de R$ 3.561,50. E não pode lançar, por exemplo, curso livre. Então, seu filho faz natação, faz inglês. Sim. Então, isso não pode ser abatido. Mas pode ser abatido educação fundamental, infantil, né? Creche, primeiro, segundo ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado. Com relação ao ensino mesmo, né? Agora a coisa, professor de jiu-jitsu, natação, balé, aí não. Nada disso pode ser deduzido. Então, os gastos próprios ou dos dependentes, todos os gastos de escola comum, né, que são pagos, eles entram na declaração e lá vai informar o valor total, tá? Pagou 20 mil de escola no ano 2020 para um filho. Coloca os 20 mil. O próprio programa já calcula a dedução no limite de 3.561. Tá certo. Tá? Professor, restando aí 2 minutinhos para o término do programa, mais alguma orientação que a gente deixou escapar? Falta pouco, hein? Falta pouco. Juntar o quanto antes, né? Essa documentação. Algo que pode ser dedutível. Exatamente, buscar essas informações agora o mais rápido possível, olhar para os e-mails, todos os informes que foram recebidos, muitas vezes eles são enviados por e-mail, né? Correr atrás do que é possível ainda levantar, os seus bens também, colocar e preencher a declaração com o máximo de acerto possível. Sim. Nesses últimos minutos, né? Nessas últimas horas aí, para tentar entregar o mais correto possível. E depois, se for o caso, retificar o mais rápido também possível, porque apesar do prazo de 5 anos, a fiscalização ela notifica muito antes e te dá um prazo muito curto, muitas vezes, para regularizar essas informações. Tá certo. Professor, escapou uma aqui, ó. Se a pessoa vender um imóvel, ela tem quanto tempo para usar o dinheiro na compra de um novo imóvel sem ter que declarar o imposto? Olha, ela vai ter que fazer a declaração. Tá. Lá no programa do ganho de capital, te falar lá do programa de ganho de capital quando faz a venda, ela tem essa opção. Esse bem vendido, ele é residencial e ele vai ser utilizado em até 180 dias para comprar um outro imóvel residencial. Se colocar assim, tem 6 meses, 180 dias depois da venda, para poder usar e comprar um outro imóvel residencial. Não adianta comprar terreno, nem nada disso, não. Nem construção, nem nada. Tem que ser um outro imóvel residencial pronto para aproveitar a isenção. Passou esse prazo? Paga o imposto, paga o ganho de capital em cima desse valor. Quanto que é? 15%. 15% do lucro entre o valor de compra e o valor de venda. Tá certo. Professor, falta pouco, hein? Falta pouco para terminar o programa e falta pouco também para você declarar aí o seu imposto de renda, se encerrando à meia-noite deste domingo, dia 31 de maio. Anderson Barros, muito obrigado pela sua presença. Os seus contatos, por favor, foi muito didático o programa. Parabéns, muito legal. Meu escritório fica lá em Jaguariúna, né? A gente tem clientes em mais de 18 cidades aí. E lá é Ágil Contabilidade. Tá.
contabil.agil@gmail.com. E nosso telefone tem um WhatsApp nesse telefone fixo também, é 3867-2484. Todas as dúvidas serão sanadas. Todas as dúvidas serão sanadas, né? Sempre procure um profissional da contabilidade registrado no CRC, de sua confiança, para fazer sua declaração de uma forma mais segura. Tá certo. Professor, obrigado mais uma vez pela presença, as portas escancaradas para você, né? Para mais alguns programas didáticos que vão aparecer. E o Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, às 10h30 da noite, sempre com um assunto legal, sempre com um assunto pertinente para você. Até lá!